Segundou com o fechamento das rodadas dos campeonatos inglês, italiano e espanhol. Dicas, informações e estatísticas a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar. Segunda-feira, feriado de Segundou. Tiradentes. Matheus Montenegro, grande Tiradentes, né? Dizem que ele era dentista, né? E também era um cara da... Prossiga. Você tinha uma piada e quer... Não tenho não. Vamos lá. Entendi. Vamos falar de futebol, né? Que é melhor. A gente entende mais do que história, não é isso? Eu acredito que sim, né? Eu espero que sim. Muito bem. Vamos falar de futebol, de jogos interessantes, né? Campeonatos interessantes nessa segunda. Não é feriado de Tiradentes, né? Na Inglaterra, nem na Espanha, nem na Alemanha, né? Não tem esse feriado lá. Eu acho que não, né? É só no Brasil mesmo. Mas a gente vai aproveitar para ver esses jogos e apostar, não é isso? Pois aproveitar é. essa segunda de descanso. Vamos começar na Itália, porque temos Parma contra a idosa sem relógio. A velha senhora. Que isso, hoje você começou com tudo, né? Muito Vai bem. fazer alguma piada com presunto de Parma? Parma, Não, não, deixa pra você que é... Não, que pensa em comida, né? Entendi. Pois é, vamos analisar, meus queridos, Parma e Juventus. Segundona aí, não com jogos tão atrativos assim, mas é nossa missão fazer esse embasamento aqui para vocês, apostadores. Então vamos começar chamando o nosso aplicativo do Game Arena para a gente poder analisar Parma e Juventus. Só para informar que o jogo é segunda, 3h45, no estádio Ennio Tardini, 33ª rodada Perfeito. do Campeonato Italiano. E aí tem um QR Code aqui, ó, que você aponta a câmera do seu celular e pode baixar Para o quem não quiser aplicativo. apontar a câmera, pode ir na lojinha de aplicativos do seu celular, digitar Game Arena e fazer o download. Também é uma forma, né? Você quer carregar o programa sozinho? Não, isso já acontece há um ano, né, basicamente. Que isso. Prossiga então, por favor. Vamos lá. Vamos trazer classificação da Série A italiana. A Juventus tá na quarta colocação, né? Que é uma vaga na Champions, né, Matheus Montenegro? Tá querendo, mas parece que nem tanto, né? Porque a Juventus, quem vacilou nessa temporada é um absurdo, tá? A grande vantagem é que tem um Parma pela frente, que não tá tão bem, tá ali brigando pra não cair. E é um timezinho que empata, vamos, meu filho? A gente vai ver agora, tá? Mas só pra terminar... Antes era a Juventus, né? A Juventus empatava muito. A Juventus era um empatite e agora é o Parma, né? 28 pontos e o primeiro da zona tem 24. 4 pontinhos apenas ali à frente do Z3 italiano. Os últimos confrontos do Parma, Faberman, diz aí. 0x0 com a Fiorentina, 2x2 com a Inter de Milão, bom resultado. 0x0 com o Hellas Verona, 1x1 com o Monza. Empatou até com o Monza, meu irmão. 2x2 com o Torino. 5 empates seguidos. E antes disso ele perdeu um jogo, tá? Perdeu para a Udinese. Então, 6 jogos seguidos sem vencer, 5 empates consecutivos aí do aquele Parma. time que é briga de cavalo. Sempre acaba empatada. Gostou dessa também? Vai ser difícil terminar esse programa hoje, viu, meu amigo? Bom, Tá vamos de ver a parabéns. Juventus. Vá. Vamos ver a Juventus. Juventus que é a zebra, né? Distante do cavalo. É verdade. É isso. Zebra nada mais é do que um cavalo pintado, né? É uma grande tem análise, esse- diga-se de passagem. Tem esse detalhe. E aí, como chega a Juventus? 2x1 no Lecce, né? Aí empatou com a Roma fora 1x1, venceu o Genoa por 1x0, parou de empatar, né? Agora ele só perde ou ganha. Só perde ou ganha. Velho, a leitura da Juventus é muito clara, tá? É uma temporada abaixo da média do que se esperava aí da velha senhora. E claramente é um time que... Ele, quando pega times grandes, tem dificuldade. Quando pega os pequenos, ele vence, tá? Ele venceu recentemente Lecce, Genoa, Hellas Verona e aí empatou com o Empoli, mas ganhou do Cagliari. Aí foi Copa da Itália, né? Copa da Itália. Os últimos 4 jogos da Série A italiana, que ele pegou times ali de meio pra baixo, ele venceu os 4. O problema dele é quando pega times mais fortes. Ele perdeu da Fiorentina, perdeu da Atalanta, empatou com a Roma. Então, assim, trazendo pra um contexto contra um Parma, que é um time que tá brigando pra não cair, espera-se pelo menos um pouquinho a mais da Juventus aí, né? É isso, vamos ver aí agora... As odds, né? As odds, momento Bet Nacional. Muito bem. Temos aí um favoritismo da Juventus mesmo fora de casa, uma odd já interessante. E aí, vamos seco aí nessa vitória da Juventus? Ah, não. Não? Muito Porque arriscado? vai que o Parma conquista mais um empate, né? O Parma empatou com... Foi com quem o resto? Inter de Milão. Inter de Milão. Líder do recentemente. campeonato. Pois é. Então, velho, eu até acho que pode ser um empate. Se fosse um empate, eu não aposta com essa odd por aí, pelo menos 1.5, 1.6, eu até acho que poderia ser uma boa. Vou até trazer aqui, ó, mas tá só 1,31. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus. Então a gente vai recorrer ao criar aposta, tá? Por quê? Eu acho que a Juventus não perde, então a gente tem um empate e o Juve, né? E jogos de poucos gols, velho, que é uma tendência aí do futebol italiano de forma geral, tá? Então a gente combinando essas duas opções, a gente tem 1,53. E tem um 0x0 e 1x1. Tem o 0x0 e tem 1x1, se for empate. Só daria rédea no empate aqui de 2x2 pra cima. Até teve contra a Inter de Milão ali, mas a Juventus é um time bem mais comedido do que a Inter de Milão, então acho que
não sairia 4 gols nesse jogo. E se a Juventus vencer, eu também acho que não passa muito disso. Até porque a gente vê as vitórias da Juventus, é 1x0, 2x1, 2x0. Então eu gosto muito dessa opção, acho que é bem seguro. Muito bem, então 5 então aí na dupla hipótese a favor da Juventus e o menos de 3,5 gols no jogo. Perfeito. Bom, vamos pro campeonato inglês, Premier League, tá? Segunda-feira com Premier League, Tottenham e Forest, né? Jogo interessante, o Forest querendo uma vaga na Liga dos Campeões, né? Um Tottenham que no recorde recente aí na Premier League também não tá muito bem, a diferença é muito grande pro Tottenham, é um joguinho que a gente vai precisar dar uma analisada boa aí, ao meu ver, tá? Não é um joguinho muito fácil de se analisar, não. Enfim, vamos no nosso aplicativo Game Arena? O jogo é segunda, 4 da tarde, 33ª rodada no Tottenham Hotspur Stadium. Perfeito. Podemos ir? Podemos. Vamos que vamos, né? Como chega aí, qual é o momento recente das equipes? É isso que eu quero trazer aqui, ó. O Tottenham, o Forest, ele perdeu os últimos 2 jogos que disputou, tá? Ele vivia um momento muito bom e não à toa ele está em 3º lugar aí na Premier League com 57 agora, pontos, né, marcados. Mas bem ameaçado agora. Né? Como é? Sim. Colocação bem ameaçada. É porque você bota ali o Aston Villa, do Aston Villa pro Newcastle, tá tudo na briga, né, velho? Então, assim, você imaginar um Nottingham Forest ficando em 7º e perdendo vaga em competição europeia, não é loucura não, tá? Tem muito time ali na cola e times bons, que estão jogando melhor até do que o... Lembrando que é o G5 que vai pra Champions, né? Pois é. E aí o 7º vai pra Conference, pelo menos, né? Isso. 6º vai pra Europa League, 7º pra Conference. E o Tottenham ali, né, em 15º, 37 pontos marcados, né, velho? Tottenham. A sorte que não é que nem o Brasileirão, né? Que cai em 4, senão ele tava brigando pra não brigava cair. pra não cair. Como chega esse time na Premier League, hein, velho? Que momento... os últimos jogos do Tottenham na Premier League, ele só venceu o Southampton. Ele perdeu pro Wolverhampton, que é um time que tá brigando pra não cair. Ele perdeu pro Chelsea, ele perdeu pro Fulham, empatou com o Bournemouth, perdeu pro City, aí ganhou do Ipswich. Velho, as 2 vitórias que ele tem recentes aí foi contra Ipswich e Southampton. 2 times da zona. Lanterna e vice-lanterna, né, inclusive. Ou é o Leicester ou vice-lanterna. Enfim. Velho, o Tottenham só consegue resultado positivo contra time lá de baixo. Aí vai enfrentar um Nottingham Forest, a gente vai confiar no Tottenham? É, difícil. Complicado, né, velho? E como chega o Forest? O grande problema é que o Forest também caiu um pouquinho de produção, né, velho? 2 derrotas seguidas, acaba deixando a gente com o pezinho atrás, mas ainda assim, no recorte recente, aumentando aí essa gama de resultados, ele passa mais confiança do que o Tottenham. Venceu aí, por exemplo, o United, né? Venceu o City, por exemplo. Venceu o City. Empatou fora com o Brighton, meio que ok. Ganhou né? do Ipswich fora. Ele vacila menos do que o Tottenham. Foi esses 2 jogos. Aston Villa foi aceitável, tá? Mas perder em casa pro Everton é demais. Não dava, né? Pois é, eu acho que é sobre isso. Muito bem, vamos agora pro nosso momento bet nacional, porque o Tottenham é favorito, um leve até favoritismo surpreende um pouco, aí, tá? Achei estranho isso. Até surpreende um pouco. Me pega um pouco o fato dessa sequência recente do Nottingham Forest, tá? Mas vou destacar aqui como algo que eu considero também de valor, o handicap asiático mais 0,5 do Nottingham Forest, que é a mesma coisa que o dupla hipótese, paga 1,55. Eu acho que é uma modo interessante, tá? Tem seu valor. Eu confio mais aqui do que pegar, por exemplo, uma vitória seca do Tottenham. Cara, eu acho que o Nottingham Forest não vai perder esse jogo, mas eu não vou mentir que eu tenho um pouquinho de medo aí por causa desses 2 últimos jogos aí. Sobretudo a derrota em casa pro Everton. Eu acabo preferindo ambas marcam, tá? Se esse jogo fosse na casa do Nottingham Forest, era sem dúvidas algo a favor do Nottingham Forest. Ou dupla hipótese ou empate nulo. Mas como esse jogo é no Tottenham Hotspur Stadium, aí eu acho que o Tottenham vai deixar seu golzinho. Tá? Pelo menos em casa o Tottenham tem apresentado um desempenho um pouco melhor. Então eu acho que acaba sendo uma opção mais segura para esse Muito bem. Tá? Então 5 então aí, ambas marcam no duelo entre Tottenham e Forest. O resultado final desse jogo eu acho que é mais complicado, né? Melhor a gente focar no jogo de gols, né? Nesse duelo aí. Difícil confiar, velho. Se o Forest fosse um mês atrás, eu até confiaria mais no duplo hipótese do Forest, tá? Muito bem, vamos pro Campeonato Espanhol, porque tem o Girona contra o nosso xará, não é o Betis, que tá bem na competição, né? Com o Antony lá, o Isco, né? O Isco também tá lá. Tá lá também. Jogo segunda, 4 da tarde, 32ª rodada da La Liga, lá no estádio de Montilivi, lá na Catalunha, né? Girona é da Catalunha. Recorte recente muito bom do Betis, tá? Cresceu muito aí na competição e a gente vai observar isso aí agora no Game Arena. Você já deu todas as informações. Já dei as informações. Sim. Vamos analisar aí, primeiramente, a tabela de classificação, né? Entender melhor o Betis, que vem numa crescente muito grande. Já tá ali em 6º, brigando por vaga em competição europeia, né? E já tá 5 pontos à frente do Celta de Vigo. Então, se mantiver a pegada, vai estar dentro aí de uma competiçãozinha europeia, pelo menos a Conference. Ele tava na metade de baixo, né? Antes do primeiro turno ali. A ascensão foi muito boa do Betis, tá? E vai enfrentar um Girona que tá ali brigando para não cair, né? O time que tá em 16º, tá 5 pontos à frente do Las Palmas. Voltou ao seu normal, né? O Girona.
Isso. Foi Porque ano passado, temporada brigou passada pra ele brigou, ser né? campeão, inclusive. Mas também perdeu quase todo mundo, né? Aí complicou, né? Os últimos confrontos das equipes, a gente vai ver aí como realmente o Betis chega num momento melhor, né? O Girona não vence há 9 jogos, é isso? 9 jogos, sendo... 3 derrotas seguidas. Aí teve 3 empates antes e antes disso 3 derrotas seguidas. E assim, ele nem pegou... Ele pegou ali, o Bilbao fora, chato, mas Real Madrid Cara, mas ele perdeu fora. pro Getafe em casa, ele perdeu para o Alavés em casa, aí perdeu pro Osasuna. Realmente é um timezinho que vem muito mal, nem o fator casa eu acho que acaba sendo muito predominante aqui a favor do Girona. E tem pela frente um Betis que vive um momento recente muito bom, tá? Até perdeu o último jogo aí para o Villarreal, mas antes disso, ele vinha na sequência, velho, de, cadê? 9 jogos seguidos sem saber o que era uma derrota, tá? Inclusive empate aí contra o Barcelona recentemente fora de casa, né, velho? É um time que tá muito bem aí na La Liga no recorte recente, tá? Boa, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é de quem, Matheus Montenegro? Do Betis, mas muito Betis. pouco, o que me surpreende, tá? Odds equilibradas, né? Cara, essa vitória do Betis é aquela famigerada odd boa pra você colocar num binguinho ali, tá? Eu acho que o Betis vai ganhar esse jogo e a odd tá bem alta. Mas como a odd tá muito alta, a gente consegue até se precaver mais, Fábio. O que é que eu vou fazer ao invés de pegar a vitória Empate seca anula? Não, porque o empate anula vai que fique no reembolso. Melhor que isso, ao meu ver, é o empate ou Betis combinado com mais de 0,5 gols da equipe visitante. Aqui eu acho que é bem melhor. Por quê? Pega que o jogo seja 1-1. É o dupla hipótese tirando 0-0. Dupla hipótese tirando 0-0, velho. O Betis vem numa sequência muito boa, fazendo gol em quase tudo que é jogo. Aqui a gente tem um odd de 1,55. Sem dúvidas nenhuma, ao meu ver, essa aí é a melhor aposta dessa segunda-feira, tá? Selo Hotbet, vamos com stake dobrado nessa aí. Muito bem, então 5 então aí, cenzão, né? Cenzão. Dobramos a stake, lembrando Sim. que valor meramente ilustrativo, tá? Não, você não é obrigado pra a... utilizar como parâmetro, né, velho? A gente sempre gosta de destacar aí aquela que a gente considera a melhor aposta do dia. Tem apostador que é um pouquinho mais safe, só gosta de fazer um ali por dia. Às vezes ele prefere selecionar, então a gente dá esse destaque aí, fica a critério pra abranger aí toda a gama de apostadores, né? Cada um tem sua metodologia. Muito bem, é isso. Estamos aqui para trazer análises, né? Mais embasamento para você definir a sua aposta, né? Informação nunca é demais. Exatamente. Bom, eu diria que o Bet do dia ele é muito mais sobre embasamento, análise, estatística e informação do que de fato sobre a dica. Isso. Mas aí é uma forma também de agradar quem está mais com pressa, né? Isso, quer ver sobre a dica ali, enfim. Também temos outras dicas, né? Tem o Dica do Tipster de outros jogos, né? Tem Perfeito. jogo nessa segunda que não está aqui, está lá no Dica do Tipster. No Dica do Temos Tipster, lives né? também, Temos para quem gosta de lives, acompanhar em tempo pra quem real. gosta de apostar ao vivo, né? Ou assistindo e apostando. E também temos shorts, tá? Com dicas mais rápidas ali, né? Para quem quiser... O que você ia rir? Porque hoje a gente tá de calça, né? Não. Apesar de ter A gente podia fazer uma versão verão, né? Do Betis do dia na praia. Não vamos fazer isso, não. A gente é tão perto da praia que a gente está aqui, a 2 quadras. Sim. Vamos botar essa dica? Podemos encerrar também o programa. Podemos encerrar, é isso. Valeu. Forte abraço, Boa tá? semana, tamo junto e até a próxima. Valeu.